É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato, porque não tem mais corrupção no governo. Será? O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é vinculado ao MEC, manteve para hoje um pregão eletrônico que quer prever a compra aí de ônibus escolares, mesmo depois de o Ministério Público, no Tribunal de Contas da União, pedir a suspensão desse processo. Uma reportagem do jornal Estadão revelou uma previsão de sobrepreço nessas negociações. O fundo se propôs a pagar até R$480 mil por veículo, que está avaliado aí, na verdade, em cerca de R$270 mil, ou seja, uma diferença de 54% no valor. O impacto total, se confirmado, seria de R$732 milhões. Dos ladrões! Como agora estão me acusando de ter armado a educação, compra superfaturada de ônibus. Porra, nem a licitação foi feita ainda. E quem descobriu fomos nós. Nós temos compliance. Temos gente trabalhando em cada ministério com lupa em contrato. Por isso que não tem corrupção. Se um dia aparecer, a gente vai pro pau. Agora, acusações dessa natureza? O que querem com isso? Voltar ao Brasil a ser o que era antes? E outra coisa, quando eu assumi, já sobre fogos da Globo, eu falar, você não aguenta 2 meses. Estamos há 3 anos e 3 meses. Mesmo com toda a polêmica, o fundo manteve aí a data do pregão e informou que vai usar o menor preço como critério de escolha do fornecedor. Josias volta aqui para comentar esse assunto com a gente. Mais uma vez aí, né, Josias, o MEC sendo pauta de discussões que não tem nada a ver com educação propriamente. Tem inclusive uma influência do Centrão no meio disso tudo, que piora ainda mais a situação do presidente, né? É verdade. O presidente, no seu linguajar de sarjeta, né, utilizando expressões chulas, ele disse que o Ministério da Educação fez descobriu, que o próprio governo descobriu que havia o risco de irregularidade. Ele falou, porra, nem a licitação foi feita ainda, quem descobriu fomos nós. Aí se vangloria de que o governo dispõe de compliance, temos gente trabalhando em todos os ministérios, com lupa. Quem ouve o presidente falando, imagina que ele tivesse telefonado para o ministro interino da Educação e determinado a suspensão dessa licitação. Mas, menos de 24 horas depois desses arroubos do presidente Bolsonaro, o MEC informa que o pregão eletrônico, esse suspeito, está mantido para essa terça-feira. O governo dá de ombros para o risco de um superfaturamento de R$732 milhões. Não bastasse o inquérito sobre a intermediação de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, por pastores amigos, corre-se agora o risco de usar verbas do mesmo cofre, que estão, a propósito, entregues à administração de prepostos do Centrão, para pagar até R$480 mil, se não me engano, por ônibus escolar, que custa no mercado alguma coisa em torno de 270 mil, quer dizer, uma compra de 3.850 veículos, que são destinados a áreas rurais, veículos necessários. Essa compra subiria de 1,31 bilhão para 2,08 bilhões de reais. Então, superfaturamento de mais de 730 milhões. O Bolsonaro disse que a licitação não havia ocorrido. Isso é verdade, mas o MEC informa que ela ocorrerá. O presidente se vangloriou do fato de o próprio governo ter farejado o cheiro de queimado. Outra verdade. Mas como explicar que o mesmo governo ignore os alertas feitos pela Controladoria Geral da União e pela área técnica do próprio FNDE? Como justificar a manutenção desse pregão eletrônico, mesmo depois de o caso ter ganhado as manchetes? O governo ignora o bom senso e também uma representação do Ministério Público junto ao TCU, que pediu a suspensão dessa licitação. Então, o Bolsonaro diz e repetiu que o governo está há 3 anos e 3 meses sem corrupção. Na verdade, o governo perdeu a vergonha. A corrupção continua
E os casos estão aí para demonstrar que o governo perdeu mesmo. O que falta ao governo é vergonha. Então, se você tem um órgão de controle alertando para o risco de superfaturamento numa licitação, qual é a providência óbvia? Anular a licitação, verificar o que está errado no edital e fazer de novo. Como disse, os ônibus são necessários para transportar estudantes em área rural. Agora, o presidente permitir que essa licitação seja feita assim, na base do vai ou racha, acaba rachando. Porque não tem mais corrupção no governo. Vocês são os malditos ladrões! É isso que temos para hoje. Já capricha no like, ativa o sino. Senão o gosto volta. Aí vou ter que colocar todo mundo na cadeia. Quem não deixar o like, não se inscrever no outro.